Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Ela não foi criada para satisfazer os desejos amorosos do Ryan Gosling, Patrícia Costa. Olá, caros roedores do Ratos de Cinema. E precisamos falar sobre isso, inclusive. Tinha certeza. Bom, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, que é ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem no nosso site e também pelos nossos e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com, e também pelo Twitter, @ratos_cast. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox para você conferir em qualquer plataforma que quiser, em qualquer dia e qualquer hora, sem problema, sempre com muita qualidade. Nosso tema de hoje será o filme Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve, com Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Mackenzie Davis, Dave Bautista, Edward James Olmos e Jared Leto. Que elenco, hein? Na trama oficial, o jovem Blade Runner K desenterra um terrível segredo que o leva a uma busca frenética por um antigo Blade Runner, Rick Deckard, desaparecido há 30 anos. A produção custou 155 milhões, faturou no seu final de semana de estreia modestos 31 milhões e meio, só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo já chegou a 82 milhões de bilheteria. São valores um pouco abaixo para um blockbuster, mas incrivelmente esperados pelo estúdio que lançou o filme, a Warner. Como nós sempre fazemos no cast sobre filmes, vamos ter duas partes. Primeira parte sem spoilers, que vai ser uma parte bem curtinha. A gente vai tentar convencer você que ainda não viu o filme a se interessar por Blade Runner 2049 e ver o filme. Agora, a segunda parte vai ser com spoilers, e aí sim nós vamos entrar em detalhes para quem já viu o filme. Realmente vai querer escutar, porque tem muitas surpresas nessa produção. Certo, Paty? Certo, certíssimo. Paty, quantas vezes você já viu o filme original de 82? Você tem ideia? Não tenho ideia. Muitas, não tenho ideia. Você sabe quais versões você viu, pelo menos? Eu vi a versão da televisão, muitas vezes. A versão da Globo. Sim, eu também. Vi a versão do diretor e vi o corte final também, né? O Final Cut. Que é a minha preferida. A minha também, mas eu tenho reticências com essa versão. Mas vamos lá, a gente vai entrar nisso depois. Eu queria saber quais eram as tuas expectativas. Você gosta do filme original, primeiramente? E quais expectativas você levou ao cinema quando você soube dessa produção, quando você viu os trailers, enfim. O que você estava esperando de Blade Runner 2049? São muitas perguntas e muitos momentos diferentes, né? É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, porque a lembrança que eu tenho do Blade Runner é muito antiga, talvez, assim, uma das primeiras lembranças de um cinema que não é infantil. Talvez seja a minha primeira grande referência de cinema para além do que era para o público infantil. Então, com certeza, ouvir falar que vai ter uma sequência desse filme é assustador. Primeiro, assim, né? Ah, meu Deus, que merda, pra quê? Por quê? Como é? Toda vez que alguém me fala que vai ter uma sequência de algum filme que eu gosto, a reação é essa. Mas com o passar do tempo e as notícias que foram chegando sobre quem que ia fazer o filme, sobre, né, algumas coisas que foram se desenrolando ao longo desse tempo, as expectativas foram mudando. Principalmente saber que era o Denis Villeneuve, isso mudou tudo assim, completamente. Porque é um diretor que eu tenho acompanhado nos últimos tempos e que tudo que ele faz me agrada de maneiras, assim, inesperadas. Então a expectativa virou uma expectativa muito positiva. Eu tava esperando muito. Esse filme foi a minha maior expectativa desse ano. Eu coloquei ele em primeiro lugar. Primeiro, pelo Denis Villeneuve, que é um diretor que eu aprendi a gostar muito. O primeiro filme que eu vi dele foi Os Suspeitos, Prisoners, e eu gostei demais. Eu fui buscar as outras coisas que ele já tinha feito, e a partir daí, tudo que ele lançou no cinema, Sicário, A Chegada, enfim, tudo eu fui ver no cinema. O estilo visual dele, você reconhece, né? Ele faz filmes de gêneros completamente diferentes, mas espetaculares. Eu achei muito interessante o Ridley Scott ter pensado no Denis Villeneuve, porque ele não tinha visto ainda o Arrival, ele não sabia o que esperar do Arrival quando o Denis Villeneuve foi contratado. Eu achei uma escolha muito interessante, muito ousada, e a escolha certíssima, na minha opinião, porque eu gostei demais do filme. Já entrego logo que é um dos meus filmes do ano, gostei demais, vou ver de novo no cinema. E eu quero saber de você, o que você achou da produção? Em geral, você saiu do cinema satisfeita? Cara,
Eu saí do cinema, assim, vibrando. Eu saí do cinema maravilhada. Eu não conseguia fazer muita coisa, assim. Eu fiquei muito tempo pensando no filme. E, na verdade, até agora eu continuo pensando no filme. Eu assisti de novo já. Já assisti, já tive a oportunidade de assistir uma segunda vez. Eu tive um buraco na semana e acabei conseguindo assistir de novo. Foi um filme que, com certeza, vai ser um dos melhores do ano. E talvez ele tenha ocupado um lugar muito próximo do primeiro. Ele tenha ficado nesse lugar, assim. Tudo que foi feito no filme, assim, fez com que ele se aproximasse muito da relação que eu tenho com o primeiro. É muito complicado a gente falar de Blade Runner, porque tem todo essa aura que o filme tem. O filme foi um fracasso, o filme original foi um fracasso quando foi lançado. E ficou uma semana só em cartaz. Eu tava até buscando algum material pra esse cast e tal sobre o filme. Muito interessante. O filme foi descoberto no VHS. E aí ganhou uma legião de pessoas que ficaram fãs do filme, inclusive a gente. E o filme, como você falou, passou muito na televisão, né? E as pessoas, eu acho que também descobriram, no meu caso, descobriram o filme pela televisão. A versão que chegou na televisão era a versão com voice off, era uma versão que era narrada pelo Harrison Ford, versão que o Harrison Ford detesta. Quando eu soube do filme, que ia ter uma continuação, eu fiquei muito feliz, obviamente, porque eu gosto do Ridley Scott, eu gosto de todo mundo envolvido, como você falou, e eu já sabia que o filme ia ser um filme que eu ia gostar. Eu já tinha certeza disso. Você de cara ficou feliz, Marcelo? Tudo Desculpa. de cara, Paty, de cara. Eu nem sabia que o Harrison Ford ia estar, não sabia que o Ryan Gosling ia estar, mas eu já... Você já de cara, quando você soube, você já sabia do Villeneuve, não? Eu não sabia, eu sabia que o Ridley Scott ia dirigir. Quando entrou o Villeneuve, eu falei, pronto, é aí. E aí já saiu também uma sinopse, eu lembro, que é uma sinopse até que entrega algumas coisas, ainda bem que eles mudaram depois da sinopse. Ela entrega algumas coisas já do final do segundo ato, e é uma sinopse bem completa até. Enfim, mas isso tudo ficou muito na minha cabeça. E obviamente, eu tenho que contar isso. Eu vi o Blade Runner pela primeira vez no cinema no passado. Nos clássicos Cinemark. Cara, eu saí alucinado, porque você vê toda aquela ideia visual que o Ridley Scott teve, que é extremamente copiada até hoje, né? Do cyberpunk, da superpopulação e como seria Los Angeles. E a gente tá falando de Los Angeles, imagina Nova York, daquele universo, né? Mas enfim, como é que eles iriam trazer isso? Eu fiquei pensando e fiquei com esse filme na cabeça. E tanto que eu falei que ia ser a minha grande expectativa do ano. Estava alucinado pra esse filme. Não queria nem falar dele. Você sabe disso. Não falem nada pra mim. Você, quando saiu do cinema, você falou, gente, como eu falo do Villeneuve, tem que respeitar esse cara. Eu falei, Patrícia, pelo amor de Deus, não me fala nada. Foi a primeira coisa que eu falei. Foi a única coisa que eu falei. Eu falei, esse cara tem o meu respeito para todo ou sempre. Exatamente. Ele pode fazer qualquer desastre daqui pra frente. Eu sempre vou respeitar ele pelo que ele fez com esse filme. Com certeza, com certeza. Mas aí eu te falo o seguinte, quando você entrou pra ver o filme, você tinha alguma expectativa? Marcelo, tinha alguma coisa que você esperava? Marcelo, pra mim, o que eu tinha, mesmo sendo o Villeneuve e tudo mais, eu falei já isso, tinha um medo muito grande de que fosse uma grande cagada. A verdade é essa. Mas, depois da chegada, a gente falou, né, do filme A Chegada, que o Villeneuve dirige, que tem esse olhar dele pro cinema de ficção, esse olhar dele pro sci-fi, o que eu queria era que ele conseguisse juntar essas duas coisas. Que ele conseguisse pegar o Blade Runner e transportar pra esse olhar dele, que era o olhar que a gente viu na Chegada, que é de deixar você de boca aberta. Entendi. O que eu queria era muito mais essa coisa do visual que te abraça, sabe? Que você mergulha naquilo e você consegue comprar aquilo de uma maneira que o Blade Runner é. Eu nunca vi no cinema, cara. Que inveja de você de ter visto isso no cinema. Porque mesmo vendo na nossa televisãozinha de 20 polegadas... É impressionante. A sensação que eu tinha era que aquilo era incrivelmente real e possível. Em momento algum, a gente duvida. Eu acho que o grande mérito do primeiro filme, independente de todas as questões que ele aborda, que são maravilhosas, ele tem essa capacidade de te vender aquilo, de fazer você se engajar com aquilo que ele tá contando, que eu acho que era a minha expectativa pra esse filme. Que ele conseguisse me capturar da mesma maneira que o primeiro filme conseguiu. E você acha que ele conseguiu? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Paty, te surpreende isso que eu falei da bilheteria, do filme não ter arrecadado? Eu acho que ele vai se pagar, talvez não pague a quantidade de marketing toda que o filme investiu, que é quase o dobro do custo de produção, né? Talvez isso demore um pouco, ou enfim, a gente agora tem vídeo on demand, tem pay-per-view, o cinema é só mais um passo pro filme, pra contar a bilheteria de um filme. Mas te surpreende o filme não ter atraído tanta gente nos cinemas? Sim e não, Marcelo, a princípio sim, porque eu achei que, né, usando as palavras da juventude, que tem
permeado a minha vida ultimamente. O hype foi muito grande, né? Aham. Se construiu uma coisa muito grande em torno do filme que tava o tempo todo, em algum lugar tinha uma coisa do Blade Runner. Aham. Então talvez eu achei, e na verdade quando eu penso nisso, eu penso assim, cara, esse hype vai lá pro caralho, as pessoas vão assistir o filme e vão achar uma vão merda. sair no meio. E vai ser pior do que se não tivesse tido hype nenhum. Então, Aham. na verdade não, porque a relação que eu tenho com o primeiro filme, eu entendo por que as pessoas talvez não gostem tanto e por que ele fez esse trajeto, assim. Uhum. Então, sim, porque eu achei que o hype foi grande, não, porque eu entendo que é um filme que ele não atrai tanta gente, assim. Entendi. Deixa eu te contar uma coisa. No cast de expectativas, eu falei que... Eu lembro até hoje a frase que eu usei, que foi sem querer, juro que não foi, planejada. Eu falei assim, Blade Runner não é Velozes e Furiosos. Vão vender o filme, na época eu não sabia, mas vão vender o filme como blockbuster, vão vender o filme como super filme, um elenco, Ryan Gosling, Harrison Ford. Não é Indiana Jones, não é Star Wars, é outra pegada. É outro público, é outro ritmo. E eu tinha certeza que o Villeneuve não ia fazer uma coisa alucinada de ação e tal. Óbvio. E não me surpreende, nem um pouco, a bilheteria ter sido assim. Eu ainda acho que o filme vai ter vida, talvez não nos cinemas, mas fora deles, eu tenho certeza, assim como o primeiro teve. Não tem mais o mercado de VHS, mas a gente tem outros mercados. E eu acho que esse filme, assim como aquele lá, ele vai ser descoberto por algumas pessoas. Nem toda a galera que gosta do Blade Runner, que eu conheço, é frequentador de cinema. Aí que tá a questão. Então, eu acho que muita gente vai esperar e vai ver esse filme eventualmente. Agora, vou contar um caso rapidinho. Eu tava anedotas, vendo... adoro anedotas. Anedotas. Eu tava no cinema pra ver o Kingsman. Tinha um casal na minha frente, de mais idade, e passou o trailer do Blade Runner. Porque eu adoro o casal de mais idade, porque eles falam alto. Eles falam como se estivessem na sala deles. Em casa. Né? Isso é muito legal. Verdade. Eu acho muito legal. E eu escuto, porque eu tô ali na frente, né? Então, assim, o senhor falou assim pra mulher do lado. Você viu o nome desse filme? Blade Runner 2049. Ele falou exatamente assim. Blade Runner, pausa, 2049. É continuação daquele filme velho. Aí a mulher falou, eu já ouvi falar. Não já ouvi falar, eu já saquei que ela não tinha visto. Aí ele falou assim, semana que vem a gente vem ver esse. Já era, cara. Coitada dessa senhora. Coitada dessa senhora. Agora pergunto eu pra você, Paty. Você acha que uma pessoa que não viu o original de 82, do Ridley Scott, o clássico de 82, mas talvez tenha vaga, vamos lá, uma pessoa, né, um pouquinho mais próxima da realidade, talvez tenha vaga ideia do que se trata, talvez até tenha visto naquela época e não se recorde de absolutamente nada. Você recomendaria pra essa pessoa ir ver este filme? Não, Marcelo, não recomendaria. Porque eu acho assim, que a experiência vai ser muito incompleta. Se a pessoa não faz ideia do que se trata, eu acho que dificilmente a pessoa vai conseguir captar a maravilhosidade que tá diante dela, assim. Então, eu acho que é preciso tudo pra você ter aquela... Pra quando o filme acabar, você ficar do jeito que eu fiquei, assim. Eu fiquei muitos minutos parada, sem conseguir reagir muita coisa, assim. Tem um momento no filme que um certo nome de um personagem é dito. E aí eu dei uma olhada no cinema. O cinema que eu tava lotado. Eu fui ver no final de semana. Tava lotado. Eu dei aquela geral assim no cinema, sabe? Com a cabeça. Pra ver que se o pessoal reconheceu o nome. Zero. Não sei se o pessoal tava tão vidrado no filme, mas não teve nem aquele momento. Olha, sabe? Não. Você não escuta nada no cinema. Então eu tava com medo desse público. Aí tem um outro momento que um outro personagem aparece. Também não vou dizer quem é. Não mas agora. também é do primeiro filme. Tem uma outra zona de spoilers ali pra gente poder falar. Também é do primeiro filme. Aí também ninguém reconheceu aquela pessoa. Eu falei, cara, eu acho que vai ter... E aconteceu no meu cinema, até porque esse filme tem quase 3 horas. É bom a gente avisar também, aqui na parte dos sem spoilers. O filme tem 2 horas e 40. Algumas pessoas perderam a paciência no meio do filme e saíram realmente porque... É bom a gente avisar isso, né? Não é uma ficção científica de monstro no espaço, né, cara? Que a pessoa vai ficar lá querendo saber o que acontece. Definitivamente não é isso. Não é. É um filme existencialista, é um filme que... Bom, enfim, pega o primeiro filme pra ver. É um filme atual até hoje, espetacular, com um dos melhores vilões, dos melhores finais que você já viu na sua vida. Gente. E... O meu primeiro amor... Pois é. Vou falar isso aqui, que foi meu primeiro amor. Meu primeiro crush. Rutger Hauer. Rutger Hauer. Olha só.
vá ver esse filme. Se você gostar do original, você merece ver esse filme no cinema. Se você não gostar, é melhor assistir Velozes e Furiosos mesmo. Ou outra coisa do gênero. Eu recomendei pro amigo meu, Gustavo Marques, ele reviu o primeiro, já tinha visto. Ele falou, pô, eu gosto muito do primeiro. Eu reviu e falou assim, não, agora vendo com essa cabeça, eu achei meio chato. Aí eu falei pra ele, então nem gasta teu dinheiro. Porque não é só, é o que eu sempre falo, é dinheiro e tempo. Cinema não tá barato. Apesar de que eu sou um cara que fala assim, cara, arrisca. Porque pode ser que você goste, pode ser que você veja uma coisa que... Até filmes que eu não gosto, eu recomendo para as pessoas verem. Mas... Hoje em dia tem tantas opções, tem tanta coisa, cara, que eu falo isso. Se você achou legal, mais ou menos, não sei se eu curti tanto, então não perde seu tempo. Vai ver uma outra oportunidade. Não deixe de ver, mas veja. Pra quem não viu, eu recomendo isso, assim, vê o primeiro. Porque aí, de repente, você vai ver o primeiro que você não viu ainda e vai achar, pô, legal, gostei disso. Porque, na verdade, o segundo filme, ele carrega muita coisa do primeiro. Se você gostar do primeiro, a chance de você não gostar do segundo é bem remota, na verdade. E você falou do tempo, e tem uma coisa nesse filme que é o ritmo. Que, na verdade, apesar desse filme ser vendido como um blockbuster, né? E o blockbuster, hoje em dia, o que a gente tá acostumado com o blockbuster são filmes que tem um ritmo que é muito mais frenético, né? Sim, e esse filme tem um ritmo que é muito mais, sei lá, filmes dos anos 60, filmes que realmente... Bem cadenciado. Bem cadenciado, que toma o tempo pra contar a história. E se você realmente não tá investido, vai ser um saco. Sim, sem dúvida. Agora, essa questão toda de dizer que o filme é lento, eu discordo absolutamente. O filme, aliás, ambos os filmes, eles são ótimos paralelos do ritmo real da vida. A vida, ela tem aquele ritmo ali. Isso, pra mim, é complementado pelos diálogos do filme. O que dita o ritmo desse filme, pra mim, são os diálogos. Os diálogos desse filme são primorosos pra mim. Com isso, eu acho que não tem mais o que dizer sobre Blade Runner. Se você ainda não foi convencido, eu avisei que ia ser curtinho. A gente vai guardar todos os segredos e as revelações agora pra parte de spoilers. Tá pronta, Prá? Sim. Vamos. Podemos, devemos. Spoilers para Blade Runner 2049. O que você queria a partir de agora? What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Bom, então aqui na parte com spoilers, Paty, a gente tem muita coisa para falar. Eu vou começar perguntando, em geral, o que você gostou exatamente da trama do novo filme? O que te surpreendeu, né, nesse filme, quando você saiu do cinema, que você tava tão espantado que você falou, cara, eu preciso falar desse filme? Marcelo, eu falei na parte sem spoilers sobre a minha relação com o primeiro filme do Blade Runner, que foi talvez a minha primeira lembrança de um filme adulto. E tem uma coisa nesse filme, assim, né, a gente viu na televisão, eu via na televisão, não tinha muito essa coisa de ver e rever, e esperava-se todo ano, quando passava na televisão, a gente via de novo. Mas foi o primeiro filme que eu quis ver de novo porque eu não tinha entendido. Que eu fiquei assim, cara, pera. Perdi alguma coisa. Eu perdi alguma... Pera, o que aconteceu? E eu acho que o que me surpreendeu muito nesse filme, no novo, foi a capacidade de fazer-me sentir da mesma forma que eu senti quando eu assisti o primeiro filme. Eu achei que foi assim... genial você conseguir pegar uma coisa uma sensação que existia no primeiro filme, conseguir transportar aquilo pra esse filme novo e caminhar pra frente, sem resolver as questões, ainda assim, sem resolver as questões que ficaram no primeiro filme. Cara, é muito genial, é muito genial. Então isso me surpreendeu, essa capacidade de fazer isso, de me fazer voltar lá pra infância. Quando eu vi o primeiro filme, fiquei assim, meu irmão, o que tá acontecendo? O que eu acabei de assistir, que foi exatamente isso que me surpreendeu. Eu não achei que, por melhor que eu achei que fosse ser, eu nunca achei que fosse ser tão bom. Então isso foi uma surpresa mesmo. Em termos de trama, eu não achei que fosse ser tão bom. O que me agradou desse filme foi o fato de que ele não é uma repetição do primeiro filme, isso é fato. Uma coisa me agradou, a primeira cena, não sei se você sabe, seria o início do Blade Runner original. A primeira cena deste filme novo, no roteiro original, não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas não. Começa com o Deckard, é exatamente aquilo. Ele vai visitar um replicante e tal, e aí ele mata o replicante antes dele receber a missão era tipo uma introdução ao personagem que o Ridley Scott resolveu, ele fez o storyboard todo nos especiais. Tem um filme chamado Dangerous Days,
sobre o Blade Runner original, que é maravilhoso. Que é do Michael Kermode, não é? Isso, que ele é mais longo até do que o filme. Do que o filme. Eu não assisti. Eu soube desse documentário recentemente, mas eu não assisti. Dangerous Days, é isso mesmo. Making Blade Runner. Ele é maravilhoso, tem entrevista com todo o elenco e tal, e ele vai abordando todos os aspectos do design de produção, de como eles fizeram as cenas e tal. É maravilhoso. É um dos meus documentários favoritos sobre cinema. Nesse documentário eles chegam a falar sobre isso, né? Que eles mostram essa cena e tal. Então, quando abri o filme com essa cena, eu já fiquei bastante feliz. Agora, legal. O ritmo é muito parecido, a trilha é muito parecida, mas ele não segue a mesma fórmula do primeiro. Ele seria muito seguro se fosse... Porque a história do primeiro é muito simples. Ele tem que caçar aqueles replicantes, mas ele acaba se apaixonando por uma replicante também. No final das contas, ele acaba descobrindo que aquilo que ele matava ensina a ele o valor da vida. Ele não consegue se livrar daquela mulher que ele é apaixonado e ele acaba fugindo com ela. É isso. É muito simples. A trama desse filme, ela é simples também, mas ela tem artifícios muito diferentes da trama do primeiro filme. Agora, eu não sei se você reparou, mas alguns pontos dessa trama me lembrou muito, eu no cinema sentado vendo, me lembrou muito Matrix. Não te lembrou, não? Engraçado, não. Que já é uma cópia também de vários outros filmes. Mas, porque, por exemplo, a gente vai vendo o filme e aí você entra nessa história dessa grande revelação de que existe o The One, né? Existe o Neo. Existe aquele cara que vai salvar todo mundo. Nesse ponto, sim. Eu não tinha feito essa relação, mas agora sim. É que toda ficção científica ultimamente tem esse negócio, né? Vai vir o Salvador e vai mudar tudo o status quo. Vai mudar tudo do que a gente conhece. E aí você fica o filme inteiro, aí que o Villeneuve é genial. Ele não te diz que é o Ryan Gosling. Em momento nenhum ele te diz que é ele. Mas você quer que seja ele. Você quer que ele seja o Neo, né? Ele tá preso aquilo ali. Ele é um androide. Tudo aponta pra ele. E não ser ele. Já disse. É a puxada de... Não, mas... Eu tava assim, que horas a gente vai dizer? Que horas a gente vai falar isso? É a puxada de tapete do ano pra mim. Ai, gente, eu vou dizer, eu fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada. Mas isso é Blade Runner. É o que você falou, porque a gente quer que os dois, no primeiro filme, a gente quer que os dois tenham um final feliz. E é isso é Blade Runner. Você não vai ter o que você quer, porque a vida é assim. Isso eu achei maravilhoso. Esse é o espírito pra mim, dessa franquia. Eu quero voltar no que você falou. Eu quero falar disso, mas eu quero voltar no que você falou sobre o que você acha com relação à trama. A associação que eu fiz foi diferente da sua, que foi onde eu vi o paralelo entre os dois filmes, assim. Porque eu acho que a questão existencial que tem no primeiro filme, que é essa coisa assim de, né, que é o mais humanos que humanos, o que nos torna humanos, essas coisas existenciais e filosóficas, você que me conhece há bastante tempo sabe que é o que me pega no final das contas. Toda essa questão, ela é transportada pra esse novo filme. E você não resolve nada daquilo, você continua não resolvendo nada daquilo. Sim. O primeiro filme tem essa coisa do indivíduo, né? O que faz o indivíduo, o que faz com que ele seja humano, o que define a gente, a nossa existência, o que é a vida. E o segundo filme, ele caminha numa direção oposta, que é a questão do coletivo. Cara, isso mexeu muito comigo, assim, porque ao mesmo tempo que ele carregou a questão do individual, porque você vê o sofrimento, né? Ele não te diz que é o Ryan Gosling, mas nem o Ryan Gosling acredita muito bem que é ele. E isso é muito legal, porque ele fica o tempo... Ele não se joga na ideia de que é ele. Tem uma coisa assim... Até a cena onde ele solta aquele grito maravilhoso. Cara, que cena. Que cena. Porque você vê o Ryan Gosling segurando, você vê ele sendo o Ryan Gosling, né? Aquela atuação contida, introspectiva e tal. Quando ele solta aquilo ali, cara... Eu vou te falar que meu coração bateu forte também. Porque mas olha... parece que ele tava juntando aquilo a vários filmes. Filmes. Na verdade, eu que te interrompi. Não, mas faz todo sentido. Que, na verdade, assim... E aí você falou numa coisa que... No primeiro filme, que é a grande questão do primeiro filme, que a gente fica sem saber se, no final das contas, o Deckard é ou não é um replicante. Mas isso não é importante pro primeiro filme. Nunca foi. Mas é uma questão que atravessa o filme. É uma questão que atravessa o filme. Quando o filme acaba, você fica... Gente, mas e aí? Ele era ou não é? É uma questão que você carrega quando o filme termina, aquela dúvida com relação à existência. O desenvolvimento dele como ser humano e confrontando... O que eu acho que acaba sendo importante é que quando a dúvida surge pra gente como espectador, e parece que surge pra ele também assim, peraí, será que eu tô caçando a minha própria espécie? E isso, na verdade, se complementa um pouco agora nesse novo filme. Essa ideia
Do que é importante. Mas aí, então, no primeiro filme você acha que ele é humano. No segundo, você sabe que o Ryan Gosling não é humano. Logo de cara. Toda a atuação dele como sendo um replicante frio e aquilo faz todo sentido. Até o momento que ele explode naquela raiva. Cara, e aí você fica assim, mas espera, será que ele realmente é ele? Essa cena, ela acaba confluindo tudo isso. Mas você sabe onde eu acho que ele me ganhou? Exatamente onde é que ele quebra isso que você tá falando? É logo no primeiro ato, quando a gente ainda tá conhecendo os personagens do filme, aí o filme pra explicar, e isso é uma coisa que eu acho que incomoda o público em geral, mas é maravilhoso se você pensar no filme no geral, no filme como um todo. Ele tem um primeiro ato bem longo pra mostrar o relacionamento dele com a namorada virtual que ele tem. Ah, cara, que é maravilhoso isso. Isso é genial, porque assim, você se preocupa com ela. Eu já ouvi algumas pessoas reclamando da função dela na trama. Eu acho que é importantíssima. Eu já vi algumas críticas, mas enfim, vamos lá. Isso é fundamental porque ali você vê quem é o K, o Joe. Eu não sei como é que a gente vai tratar ele, mas ali a gente vê... Eu gosto de Joe. A gente vê como é o personagem do Ryan Gosling. Ali ele é ele. Aí você corta pra ele com a chefe dele, que é a maravilhosa Robin Wright, mais uma vez sendo roubando todas as cenas. Todas as cenas ela rouba pra ela. Ali ele duro, frio. Aqui eu sou um replicante. Lá não. Lá ele é completamente... Como ele fica mole, como o ombro dele relaxa. Relaxa. A postura é diferente, né? Apesar de facialmente, nas expressões, ele manter aquela coisa meio robótica, que eu acho que funciona muito bem. Tem uma coisa na postura, Cara, esse filme funciona muito nos detalhes. Muito nos detalhes. Esse filme, Paty, eu só queria deixar claro o seguinte, eu não tô dizendo que ele não parece o primeiro filme, pelo contrário, muita gente tá falando que ele realmente expande o universo, isso é fato, realmente expande bastante, não só visualmente, que você vê fora de Los Angeles, né, que agora sim tem dinheiro pra você mostrar, e as primeiras cenas que você vê, de cima até, são é de tirar o fôlego, você não acha? Nossa, absurdo. Assim, é uma coisa que nunca foi vista antes. Eu fiquei muitas vezes assim, de boca aberta, e quando eu me dei conta, eu tava assim, caraca, com o queixo aberto, assim. Esse roteiro é absurdo. Absurdo. Porque você quer ver um detalhe simples de como o diálogo funciona? As perguntas que o Joe faz quando ele tá interrogando alguém, né? Ele interroga alguns personagens em diversos momentos, inclusive nessa primeira cena que eu tô falando. Ele faz exatamente as perguntas que eu, como espectador, queria fazer. Quando ele vai entrevistar a menina que tá presa lá, né, na redoma e tal, que ela não pode sair, ele pergunta exatamente o que eu quero saber. E que, obviamente, é um instrumento do roteiro de informar pra gente coisas que, por exemplo, ele já deveria saber. Quando ele fala pra ela, mas você usa memórias reais pra fazer isso? É a pergunta que eu quero saber também. É uma das primeiras coisas que eu queria saber. Mas são reais isso? Aí é que é genial. Uma coisa que é revoltante no cinema é quando o cara vai interrogar alguém e ele faz as perguntas mais esdrúxulas. Recentemente eu vi aquela série da Netflix dos Defensores. Várias cenas de interrogatório nesse filme. A maioria termina com... Pra que teve essa cena? Porque nada se tirou dessa cena. Eu acho também. Em termos de cinema, eu acho... Isso é muito importante pro desenrolar do filme. Você falou do ritmo. Ele não é lento porque ele não tem ritmo. Ele tem esse ritmo porque ele precisa desse tempo para que ele conte essa história. E eu acho que isso é muito corajoso também, né? São dois tipos de coragem, eu acho. A coragem de você sair daquele universo que é o que todo mundo tá esperando, que é isso que você falou. Todo mundo tá esperando ver o primeiro Blade Runner ali, mas ele não é isso que acontece. Ele tá ali, mas também não tá. Ele vai para onde ele quer. Ele pega aquele filme... Você até esquece que o Harrison Ford tá no filme. Você esquece. Momento. Eu me perguntei, eu cheguei a me perguntar, eu falei, cara, esse filme vai acabar daqui a pouco. Cadê o Harrison Ford? Todas as vezes que eu vejo alguém falando sobre o filme, tem assim, né? A crítica do filme, ou um videozinho sobre o filme. As pessoas falam isso, que o Ryan Gosling está em busca do Deckard para poder ajudar ele a solucionar um mistério. E me parece, assim, muito diferente do que realmente está acontecendo. Claro que se você for dizer o que está acontecendo, vai estragar a experiência e tudo. Mas eu acho que a solução que as pessoas estão encontrando para dizer a trama... não existe também. Bom, mas vamos voltar pra namorada dele? Vamos lá. Vamos voltar pra essas questões. Eu quero falar da namorada. Você falou, assim, que muitas pessoas estão achando ruim a relação dele com a namorada. Como é isso, assim? Não, é que acrescenta ao personagem, mas não a trama. Porque em determinado momento ela simplesmente é destruída, né? E fica óbvio no momento onde ele ele diz pra ela, olha, se eu perder esse negócio que eu tô na mão, você já era, já acabou e tal. Eu acho que ali fica muito claro que isso vai acontecer.
E vi pessoas falando que é o contrário. Na verdade, ela é que atraiu o Wallace, né? E toda a trama dele por fazer parte do conglomerado do Wallace. Que interessante. Isso eu não tinha escutado ainda. Eu até tô querendo rever o filme pra ver por esse ponto de vista, né? Mas aí me passa uma coisa também que Você acha forçado demais? Eu acho que não é exatamente o que o Villeneuve queria dizer. Eu acho que é uma coisa que talvez ele tenha colocado ali pra realmente as pessoas discutirem. Pra mim não é. A princípio eu preciso ver o filme de novo. Eu não sei se faria tanto sentido a garota, a namorada é só uma maneira de rastreá-lo. Eu acho muito simplista. Na verdade, assim, eu vi o filme 2 vezes já, né? Eu amei muito o filme. Quando eu saí do cinema eu falei isso, comentei isso com você. Mas teve uma coisa que me incomodou, que você começou fazendo essa piada, mas é uma coisa que sempre me incomoda nos filmes, que é a questão da objetificação. E, na verdade... Esse filme tem bastante. Tem bastante. Na verdade, tem bastante. Mas aí, então, a primeira vez eu saí do filme assim, porra, que merda. Qual era a necessidade disso? Por que eu tenho que sair desse filme chateada com essa questão? Que não precisava estar nesse filme, essa questão. Mas não pela Joy. Não pela Joy. Não pela Ana de Armas. Não pela personagem dela. Mas pelo universo. Porque se você repara assim, tudo que aparece nas propagandas, naquelas, na Joy gigante que tem lá, tudo é objetificação. E sempre feminina. Mas você não acha que ele tá querendo dizer alguma coisa com isso? Não sei. E aí eu vi a segunda vez e conversei com uma amiga, a gente acabou assistindo junto. Eu acho assim, no universo que se construiu, que é esse universo que vem do primeiro filme, a objetificação, ela faz todo sentido. Total. Todo sentido. Total. Porque é a personagem da Daryl Hannah no primeiro porque filme. Tá tudo, assim, né? Aquele universo que tá em frangalhos, o planeta tá em frangalhos. Então, no caso, principalmente do Kay, né, do Joe. O cara chega em casa, ele precisa daquilo ali. E essa objetificação, ela se faz necessária pela estrutura de vida que as pessoas têm. O que continua me incomodando é o fato de que, assim, por que também não tem o masculino? Porque o masculino seria super... A única coisa que faltou, e aí, na verdade, o que me incomodou, não é necessariamente a objetificação, porque eu acho que ela, dentro do universo construído, ela funcionou muito bem, mas o fato dela ter sido só a feminina. Então eu acho que poderia sim, da mesma maneira que tinha um Joy, ter aí não poderia ser Joe, porque o nome dele já era Joe, mas um Bill, que tivesse ali também, porque, por exemplo, a personagem da Robin Wright, que tava dando em cima do Ryan Gosling. Não, mas eu acho que tá ali umas pinceladas, sim. Não tá, Marcelo, não tá. Não tem lugar nenhum. Podia ter, assim, uma propaganda, que fosse uma propaganda que representasse isso. Essa é a minha questão com isso. Elas não têm uma continuidade de vida para além do desejo dos outros. O que incomoda é isso. As personagens femininas, elas giram em torno do desejo alheio. Você tá completamente errado. A personagem da Mackenzie Davis vai lá transar com ele porque ela quer botar o bug nele, cara. Sim. Elas têm objetivos, sim, tá? Não é à toa que a chefe dele, a mulher que manda no negócio, e ela decide o destino da sociedade. É uma mulher. Não é à toa que a líder da resistência é uma mulher. Não é à toa que o Neo, que o The One, é uma mulher. Eu acho que você tá indo pro lado completamente errado. Não, mas foi isso que eu falei. Na primeira vez que eu vi, isso me incomodou um pouco, mas depois não. Depois eu entendi. Eu acho que o filme quer dizer o seguinte: os homens ficaram tanto tempo empoderados na sociedade que eles se isolaram no universo do Blade Runner. Você vê pelo personagem do Wallace, que é o Jared Leto, você vê pelo personagem do próprio Deckard, você vê pelo personagem do Ryan Gosling. Todos eles se isolaram. Parece isso, que os homens cansaram. Não é que eles cansaram, eles perderam. A verdade é essa. Os homens perderam. As mulheres... O que me parece das mulheres é que elas sim é que falaram assim, cara, olha o que vocês fizeram com o nosso planeta, olha o que vocês fizeram. A ideia que eu tenho das mulheres humanas mesmo, é que elas desistiram da humanidade e elas não moram mais na Terra. A ideia que eu tenho é essa, porque o filme dá a entender isso, né, que você tem vida fora da Terra. Algumas perguntas são até feitas. Ele fala, né, a gente já colonizou 8 planetas, então uma coisa assim. O que eu penso das mulheres nesse filme é isso, elas saíram, e os homens ficaram aqui, e aí eles precisam ter, o que eles têm da ideia de mulher? Prazer sexual. Então, mas isso é ruim, Marcelo. Eu entendo. Mas aí é que tá a graça do filme, Paty. A humanidade virou isso. A gente não aprendeu absolutamente nada sobre a vida de sociedade. Você acha que isso é a crítica? Isso. Na verdade, tá a crítica é você não ter isso. O replicante procurando uma figura virtual pra agradar ele. Eu realmente acho assim. Isso eu entendo. Entendo e concordo e acho genial e acho maravilhoso. O que falta pra mim é essa dualidade. É você ter
ter isso. Falta, mas isso assim, é um detalhe que na primeira vez que eu vi me incomodou muito, na segunda se explicou. Me disseram até assim, Patrícia, mas você resolveu isso na sua cabeça porque você é fã e você queria resolver. Tem até um amigo que disse isso pra mim. Mas eu acho que vários elementos estão ali, não pra ser explicados, mas pra gente também devanear e ficar pensando e falar, pode cara, ser. Deve ser isso também, isso pode... Eu acho que Blade Runner é isso também, não é uma crítica, né? Ele faz um paralelo muito interessante de como a tecnologia, pra onde a tecnologia vai nos levar. O que eu queria falar, que eu acho brilhante, é nesse filme você ter isso, você ter um replicante buscando uma companheira, buscando a necessidade que a gente tem, né, que os próprios humanos têm, que é ser amado, ter alguém chegar em casa e falar, amor, pô, o que tem pra jantar hoje? Isso é uma necessidade que os animais têm, que a gente tem, que até os replicantes têm. É genial. E aí, Marcelo... Aí a função da namorada. Não, e aí, na verdade, tudo isso que as pessoas questionam com relação à função da Joy, na verdade, eu acho que ela carrega a grande questão da trama, que é até que ponto importa ser ou não humano. Porque, na verdade, o que no primeiro filme a gente questiona, né, existencialmente, que é o que eu gosto muito, que é essa coisa do que faz da gente humano, no segundo filme eu acho que é muito... Cara, e daí, sabe? Humano, não humano, e daí? Só porque não é humano, e aí eu vou até citar um filme que a gente fez um cast, viu recentemente, que é o Okja, que também levanta essa questão. Por que ser humano... não foi intencional. Por que ser humano ou não nos dá esse poder de decidir sobre outras vidas, né? Sobre outras existências. E aí eu acho que ela carrega isso. Mas carrega numa dualidade que é muito interessante. Porque, ao meu ver, você comprou aquele romance, né? Você compra aquele romance. Não, ela tá viva ali. A única coisa que ela não tem é um corpo. Ela precisa viver, ela precisa... Não, ele vai conseguir encaixar aquela porra em algum lugar e tal. Só que aí tem aquela cena que ele sai, tem o modelo dela gigante, ela abaixa e vem e fala com ele. E aí aparece... E tem a frase que é a frase da propaganda, né? Tipo, eu sou aquilo que você quiser que eu seja, ou pra ser aquilo que você quiser que eu seja. E aí, na verdade, esse momento pra mim desconstruiu tudo que foi construído. Ela já tinha sido destruída nessa hora. Então, e na verdade, esse momento que ele tá ali, ela baixa e vem falar com ele, e tem essa frase, isso pra mim desconstruiu todo o romance que foi construído. Na verdade, o filme acabou lançando pra mim assim, cara, pera, e agora? E agora? Porque eu tinha comprado o romance e fiquei com aquela coisa na cabeça assim, tá vendo? Não importa se você é ou não androide, se você é ou não replicante. Aqueles mesmos ânsias estão ali, tá tudo ali. Só que aí, quando aparece aquela frase, imediatamente eu pensei, cara, era tudo falso. Ela era quem ele precisava que ela fosse. E aí, me veio a pergunta assim, mas cara, o que ela precisava que ele fosse era uma... E aí, eu fiquei na dúvida. E aí, naquela hora, pra mim, foi uma hora que fez eu realmente achar que ele era o cara. Porque se a ânsia dele era essa ânsia humana, de sentimento e de amor e não sei o quê, e ela era a representação disso, você fica na dúvida se no final das contas ele era ou não, naquele momento. Mas eu acho que aí é que é a grande questão. A gente confunde ele com o humano porque ele tem tudo que um humano tem. Não só a aparência, ele tem a alma que a chefe dele diz que ele não tem. Ele não precisa, né? Ele diz que ele não precisa. Essa alma? O que é? O que define essa alma? E a gente, a cena final eu acho que mais do que justifica. Agora, a gente falou bastante do Ryan Gosling, ele é um ator extraordinário, eu acho que encaixou perfeito, mas eu queria falar um pouco do Harrison Ford também. Muita gente vai ver esse filme por causa do Harrison Ford. Verdade. Porque o que você lembra do Deckard, né, é um personagem que todo mundo lembra o nome também. E ele só aparece, eu olhei o meu relógio no celular, porque eu queria ter essa ideia. Ele só aparece com praticamente 2 horas de filme. Confesso que eu achei ele um dos melhores personagens do filme. Não tem uma cena desperdiçada com o Harrison Ford nesse filme. É talvez uma das melhores atuações do Harrison Ford que eu vi, acho que na carreira dele. Desde o primeiro Blade Runner. E ele é muito bom ator. Ele é muito bom. Ele é muito bom ator. Só que, sei lá, ultimamente não tem visto tantas atuações inspiradas do Harrison Ford. O que você achou do Harrison Ford nesse filme, pai? Marcelo, eu achei assim que... Eu achei incrível também. Achei incrível você conseguir essa sutileza de emoção sem muita coisa, assim, né? Essa sutileza de emoção com expressão, ou uma raiva armazenada, uma frustração que tá ali. Eu achei, assim... A combinação dos dois, né? A gente já falou do Ryan Gosling, mas eu achei que a combinação dos dois, sendo o talvez humano e o talvez não humano, e eu achei que essa dualidade dos dois funcionou muito bem. A maneira que o Joe se apresenta pra ele falando, Joe, meu nome é Joe, é muito bom, aliás. Isso é muito coisa de replicante, assim, sabe? Tipo, ele tá escondendo, né, que ele é replicante.
Isso é uma coisa que ele, como caçador de androides, ele mata na hora, né? Dá pra ver nos olhos do Harrison Ford. Aí que eu digo que é um ótimo ator. Dá pra ver nos olhos, é verdade. Mas a maneira onde eles estão tendo diálogo e o Ryan Gosling, como eu falei de novo, fazendo as perguntas que a gente quer saber. E aí linkando um filme ao outro. Aquele momento é muito importante. E aí o Harrison Ford solta uma frase maravilhosa. Às vezes gostar de alguém significa que você precisa ser um estranho. Cara, a maneira que ele entrega essa frase é um dos pontos finais, assim, mais... Porque aquilo ali cala o Joe. É uma coisa que ele mesmo... Ele não consegue entender. É uma coisa que a vivência vai te dar. Falando do resto do elenco, tem mais alguém que você gostaria de destacar? Eu acho que a maioria das críticas está elogiando o elenco como um todo. Como um todo, né? Mas você concorda? Tem mais alguém que você acha que vale a pena dar um... Não, você citou o James Olmos, né? Que, cara, a participação dele, mínima, né? Sei lá, Sim. De muito pouco tempo em cena, eu achei, assim, super marcante. É uma coisinha pequena, mas que te carrega, assim. E você falou, a gente já falou, né, da Robin Wright, mas eu gostei muito da Ana de Armas. Sim, eu fiquei concordo. muito impressionada. A gente já falou dela beça, mas eu fiquei muito impressionada com a interpretação dela. E a maneira frágil que ela ela te convence. Eu fiquei impressionado, porque a primeira cena dela, logo fora a cena da casa, é a cena onde ela pega a neve, né? É um espelho da última cena também do Joe. Na verdade, ela me chamou muito a atenção, o James Olmos, a Robin Wright, mas de maneira geral não tem ninguém que eu falaria assim, esse personagem talvez eu não tenha gostado tá um pouco tanto. Fora. Não. Eu achei que o Jared Leto tá um pouco fora. Você que tem que falar defendeu dele, né? o Jared Leto. Eu defendi, Eu nem gosto ia dele falar como do ator. Jared Leto, nem ia falar, porque eu gosto achei dele como que a ator. participação dele foi tão pequena que foi indiferente também. Não Eu prejudicou. fico chateado com as pessoas que definem o Jared Leto pelo Coringa. Porque é uma merda, Jared Leto é uma merda. Não, cara, ele é muito bom ator. Olha, o ano que ele levou o Oscar pelo Clube de Compra Dallas, pra mim foi a atuação do ano. A atuação dele, do Matthew McConaughey, são espetaculares. Mas ele é uma mulher ali. Ele, na boa, porque é muito específica e perfeita e é muito boa, na minha opinião. Não é caricata, é completamente diferente do que a gente já viu. O problema dele nesse filme, pra mim, é que ele tenta ser muito sério, ele tenta levar um ar muito de tranquilidade, então tira um pouco. Ele tá querendo fazer Shakespeare ali, e não é bem isso. Tá querendo ser algo que tá um pouco fora. Eu acho que é sempre instável. Eu acho que você, assim como existe a chance sempre de ser uma performance genial, existe a chance de também ser uma merda muito grande. Também, que não é o caso. Eu acho que ele vai pros dois lados com muita facilidade. Então eu acho que sempre que eu sei que ele vai estar, que foi o que aconteceu, me gera uma dúvida. Eu falo assim, putz, o que será que vai acontecer? Será que ele vai acertar? Será que ele vai errar? Ele não me passa confiança, assim, no sentido de... Eu sempre acho que ele pode ir pro lado errado. E quando isso acontece, cara, é o Coringa. E é uma merda. Entendi. E ele é Mas assim, não é o caso responsável. desse filme. Não é. Não, nesse filme, assim, não é o que tem de melhor, muito longe do que tem de melhor, talvez fique ali embaixo mesmo, assim. Mas também não prejudica nada, eu acho. Sabe qual é a melhor cena de Jared Leto como o Wallace? Ela nem tá no filme. É a cena do curta. Do curta. Que é um curtazinho que foram lançados, acho que 4 curtas, ou 3 curtas, eu não me lembro. Ele explica como esse personagem ganhou o direito de fazer os replicantes. Eu achei muito boa a atuação dele. Fui esperando aquilo ali um pouco mais, enfim. É até dirigido pelo filho do Ridley Scott. Mas aí e aí eu acho que ele passa um pouco do limite. Quando ele vai pro filme, ele já ultrapassa um pouco o limite daquilo que ele tinha feito muito bem no curta. Mas e aí eu acho que ele talvez se o curta empolga. tenha sido feito depois, né, Paty? A gente não sabe, Ele se né? empolga e aí ficou aquilo ali. Mas ele não prejudica em nada, na verdade. Né? Até injusto também falar isso. Eu queria falar de duas atrizes, 3 atrizes, na verdade são 3 atrizes. Eu gostei muito dos papéis femininos nesse filme. A Sylvia Hoeks, que é o capanga do filme, ela tá muito bem. Que atriz, não conhecia o trabalho dela. Acho as expressões dela maravilhosas. A maneira que ela mata um cara, assim, na primeira cena dela, praticamente. É muito bom. A maneira que você conhece ela, né? Ela é tipo uma secretária. Ela sabe onde tá tudo, né? E a maneira que o cara que tá ali olhando os arquivos olha pra ela e sai de cena. Tipo, meu Deus, deixa eu sair daqui. É maravilhoso. A maneira como ela é cordial. E a cena seguinte dela, ela mata um cara de uma maneira, sabe, brutal. Todo desenrolar dessa personagem eu achei maravilhoso. Achei muito bom mesmo. Eu gostei muito dela também. Fico feliz até de você ter menos de Jared Leto e mais dela. A Mackenzie Davis
É uma atriz que eu gosto. É a atriz que tá no San Junipero, né? San Junipero, ela é muito boa. Ela é um camaleão. Todo filme que ela tá, sabe, completamente diferente. Você demora até a reconhecê-la às vezes. Nesse filme, eu demorei um pouco a perceber que era ela. Sim, eu achei que o personagem dela fosse ser um personagem extremamente nada. O que eu ia estranhar, porque o Villeneuve não costuma fazer isso. Mas ela tem uma função muito importante. E olha, um personagem que eu quero saber mais sobre ele, caso sejam feitas continuações. Ia ser muito interessante ter mais dela. Agora, a atriz que mais me surpreendeu nesse filme, e eu acho que foi o cinema inteiro, foi a Carla Juri. Pra mim, ela foi o maior achado desse filme. Ela faz a filha do Harrison Ford. Agora eu posso falar. A maneira que ela fala, que ela vai explicar, ela vai dando as respostas assim pro Ryan Gosling. Quando ele pergunta pra ela, mas você usa memórias reais? Você reparou como ela responde? Usar memória real é legal. A maneira que o sorrisinho no canto da boca, cara, é genial. Que na hora você não entende isso na hora, mas isso vai fazer um sentido lá na frente, né? Muito, muito boa. Outra que eu quero ver mais dela também. Sobre o diretor Denis Villeneuve, queria que você desse uma opinião. Você que escreveu críticas maravilhosas sobre Denis Villeneuve, e você acha que ele fez um bom trabalho nesse filme? Você acha que ele chegou no ponto certo, pai? Marcelo, olha, mais do que isso, eu acho que ele foi muito além do que eu esperava. Cara, eu acho que ele foi muito mais do que no ponto certo. Eu sei que muitas pessoas falaram sobre essa capacidade de explorar o universo e ir além e tudo, mas mais do que isso, né? De você pegar essa coisa do sentimento. Na verdade, a grande genialidade dele, pra mim, tá nisso. Assim, ele fez um bom trabalho de reconstruir o universo, óbvio, isso, expandir o universo, isso é inquestionável, mas de você conseguir manter aquele sentimento, trazer aquelas questões. E isso na dualidade entre o Ryan Gosling, que a gente não sabe se é humano, e o Deckard, que a gente não sabe se é replicante. Eu achei que isso é uma coisa, assim, muito maravilhosa, de você vai ficar o resto da vida tendo questões que você pode pensar com relação a isso. Então, é um filme que traz questões que são opostas às questões do primeiro filme. E aí você tem, né, essa personagem que você falou, que é uma mulher, e ela fala: a maior prova de ser humano é você abrir mão da sua vida pelo coletivo. Sim, cara, sim. Isso vai totalmente contra o que foi construído no primeiro filme. E é incrível que você consiga fazer isso, você consiga ter a mesma sensação, mas ao mesmo tempo fazer uma coisa que é completamente o contrário daquilo que você construiu no primeiro. Mas o que me parece, por isso que eles colocaram a questão do blackout nesse filme. Porque é pra mostrar que a humanidade mudou o pensamento. Eu acho que isso foi uma jogada de gênio, porque isso é uma coisa que você não vê. Fica mais claro até nos curtas o que foi esse blackout, a revolta dos replicantes. Por quê? A sociedade precisou, ela chegou no limite onde a individualidade acabou. Não adianta mais você ser individualista. Chega, não dá. A sociedade tem que começar a viver em sociedade. E aí você vê que os personagens têm essa questão. A personagem da Robin Wright, é difícil você discordar quando ela fala pra ele que, cara, você não pode revelar isso pro mundo, porque isso vai acabar com o mundo. E é verdade, ela tá certa. Aquele argumento dela é completamente certo. Ele é um replicante e ele concorda com ela. Marcelo, e até o que ela fala, assim, como pra fazer, que ela fala isso, né? Pra fazer esse trabalho você não precisa de alma, porque ele tá caçando, ele é um replicante caçando replicantes. Se você olhar o ser humano, a gente questiona como escravidão, né? Que você é um ser humano que escraviza outros seres da tua mesma espécie. Então, pra você fazer esse trabalho, supostamente, você não precisa ter alma, você não precisa fazer isso, porque senão você não vai conseguir. Mas ainda sobre o Denis Villeneuve, pra mim, eu sabia que ele era o cara certo, porque eu sabia que ele ia na essência. Os primeiros trailers me assustaram, porque, não o primeiro trailer, mas o segundo trailer, que você via mais cenas de ação e tal, mas eu tinha certeza que ele ia encaixar isso bem no filme. Eu tinha pra mim que ele ia encaixar aquilo bem. Mas eu fiquei preocupado. Mas, pra mim, o que fazia daquele filme especial nunca foram os efeitos que ficaram até hoje, né, são replicados, como eu falei. Não é a atmosfera cyberpunk, que também é muito copiada. Eu sempre achei que foi a maneira que a humanidade é mostrada. É a individualidade, a vontade de viver, é isso. Aquela última cena do Rutger Hauer, que é a cena que todo mundo lembra. Aquilo é Blade Runner pra mim. São dois caras conversando sobre a existência deles. E é exatamente isso que esse filme é. O Denis Villeneuve, ele capturou exatamente a essência, pra mim, do que era a história. Só que ele pegou e elevou. Ele expandiu. É isso. Ele fez aquilo. Esse filme poderia ter mais uma hora que eu ia estar amarradão ali. Eu ouvi alguém falando isso. Cara, o meu problema não foi que o filme tem 3 horas, foi que só tinha 3 horas. O filme podia ter mais umas 2 horas que eu ia ficar ali tranquilamente.
Exatamente. Mas isso que eu tô falando, ele só me leva a próxima coisa que eu queria falar com você. A cena favorita do filme. A minha cena favorita do filme, ela é a cena do Rutger-Hauer nesse filme. Ela é a cena do Tears in the Rain. Tears in the Rain, in the Snow. Nesse filme é Tears in the Snow. In the Snow. Exatamente. Eu já falei isso várias vezes em cast. Eu nunca chorei em filme. Nunca. Eu não consigo chegar nesse nível. Eu sou uma pessoa fria. Eu sou um coração de pedra. Todo mundo me fala isso, mas como você não chorou nessa cena? Poucas vezes na vida eu tive vontade de chorar num filme. Eu tive vontade de chorar nessa cena. Eu tive vontade porque, assim, eu não chorei, mas eu tive vontade porque quando você vê ele botando a mão na neve... Primeiro que eu vou dizer o seguinte, é uma das melhores cenas de morte que eu já vi na minha vida, sério. Gente, porque, literalmente, você vê o olho do Ryan Gosling. Presta atenção, se você ver esse filme, se você for ver esse filme de novo, olha no olho do Ryan Gosling o tempo que você puder, a maior parte do tempo. Como você vê a vida se esvaindo dele. Isso é genial. É a lindo. maneira que lindo. ele frisa, ele para, ele congela. Aquilo ali é muito bom. Essa cena pra mim foi... como ele senta devagar, como ele vai deitando devagar. Marcelo, mais do que bom, né? Eu acho que assim, é muito bonito. Sim. A maneira... E aí, na verdade, engraçado, você citou aqui no cast em algum momento mais cedo a hora que a Ana de Armas, ela tem essa coisa com a neve. Eu acho assim, tem uma coisa que nos filmes do Villeneuve é uma constante, nada é por acaso. Nada. Então, é sempre possível de você, depois de você ver, você fazer associações, você vai ver 1000 vezes, em algum momento você vai ver uma associação que você não tinha feito antes. Uhum. Então eu achei muito bonita essa conexão dele enquanto a vida se esvai e essa primeira cena dela quando ela pega na neve e a gente sente isso. Eu achei muito, muito bonito isso. Ô, Paty, eu nem ia falar isso nesse cast, porque eu acho que é muito absurdo, mas eu anotei aqui uma coisa, que o Mark Millar, que é o autor do Kingsman e do Kick-Ass, ele publicou essa semana na internet uma teoria. Ele começou essa teoria com uma frase que você acabou de falar. Ele falou, nada que esse diretor faz é acidental. Porque das teorias mais absurdas, que agora começaram a pintar as teorias absurdas mas de quem viu o filme. O charme do Blade Runner são as teorias absurdas. Exato. É um dos charmes. E esse tem vários. A mais absurda que eu vi foi essa do Mark Millar, e ele começou dizendo isso. Nada que esse diretor faz é acidental. Não é desperdiçado. A namorada virtual impressionada com a neve caindo em sua mão, replicada por Ryan Gosling, mais tarde no filme, quando ele percebe que ele nunca foi real. Aí que tá a questão. Ele tem essa teoria de que tudo que você vê antes do Harrison Ford aparecer no filme não é real. A questão real... E ele, Ryan Gosling, não existe no filme. Ele é só mais uma imaginação. Agora, olha onde ele tá se baseando nisso. Nossa senhora, deu explodir minha cabeça agora. É a imagem mais óbvia disso que ele tá falando. Ele diz assim, como no Clube da Luta, ele não existe, somente na mente de outro personagem. E todos os eventos antes do Deckard aparecer são falsos. Indicação feita pela chefe de Gosling quando ela diz que ele não tem alma. E ele pausa por um segundo, reconhecendo sua inexistência. A pista final, seu nome. Ele é chamado Joe e Kay no filme. Joe Kay. Joke. Piada em inglês. Ai, gente, mas aí é viagem demais também. Pois é, eu acho que é a teoria aí, mais assim, absurda. Tava indo super bem a teoria até essa parte do joke. Enfim, mas eu acho que o Villeneuve não ia se dar o tempo de contar 2 horas de filme pra com fazer vários isso. personagens interessantes, com várias tramas, subtramas interessantes, pra depois você dizer, esse cara não existe não. E aí você tira toda a graça da última cena também. Eu queria saber de você, qual é a sua cena favorita, ou as suas cenas favoritas desse filme? Cara, eu tenho 2 cenas favoritas no filme. A primeira, que é a número 1, é a cena de sexo do filme. Ainda bem que você falou dela. Uma coisa assim... extraordinária. Que coisa bonita e triste. Eu talvez não tenha... Olha que é difícil eu não ter adjetivos, hein? Eu talvez não tenha adjetivos suficientes pra descrever o quanto essa cena me impactou. Como que é delicado essa necessidade de essa construção de você precisar de 3 indivíduos, né? Sejam eles quais forem as suas naturezas, pra você conseguir realizar um momento de intimidade. Como que é triste, como que é genial você fazer isso, né? Aquela coisa dela conseguir se sincronizar com a outra pra conseguir dar pra ele esse momento de intimidade. E como essa sincronia é difícil atingir, você perde de vez em quando. Tem vários momentos que sai, assim, né? Que não é perfeito. É muito bem feito. É muito bem feito. E, na verdade, eu falo muito acabei falando muito dessa personagem porque foi uma personagem que pra mim carregou muita coisa no filme.
Por exemplo, a Joy, na hora do acidente do carro, que ela tá assim do lado de fora. Ah, é maravilhoso isso. É, Ela dá um glitchzinho. ela dá né? um glitchzinho. É muito boa essa cena. É muito boa essa cena. Essa cena é uma das suas favoritas, É uma das minhas, aliás. é uma das minhas favoritas porque tudo que carrega de humanidade nesse filme, essa coisa, né, da intimidade, da necessidade que a gente tem de pertencimento e a necessidade que a gente tem de encontrar no outro, de se ver na outra pessoa. Então, essa cena eu acho que carrega muitas coisas que a gente, como ser humano, a gente tem. A gente tem essa necessidade do outro, essa necessidade do toque. E é a grande construção do filme, né? E o que eu falei pra você que eu acho que é a grande questão do filme, que se diferencia do outro, que é que diferença faz ser ou não humano, né? Que é o contrário do que era o primeiro, essa necessidade de você descobrir e a importância de saber o que é a vida, o que não é. Né? Eu acho que essa cena é uma cena que ela junta muito essa questão do que diferença faz isso, na verdade. E qual é a sua outra cena favorita? A cena da briga, a cena da luta dele com o Deckard. Ah, é muito Cara, boa, realmente. puta merda! Com o Elvis tocando. Com o Elvis e tal. tocando, e o silêncio, né? Isso é muito, cara, isso foi muito genial. É isso eu falo, o Villeneuve tem muitas coisas assim. E aí tem o pessoal no palco se apresentando em silêncio total, porque, né, fica dando aqueles glitches de tecnologia e de... Não, e como o Harrison Ford, tipo, ele desiste, tipo, de brigar, sabe? Tipo, você vê que ele tá fisicamente cansado, não quer mais brigar. Então vamos conversar, vamos. Essa cena é brilhante também pelo fato de você ver o Blade Runner original caçando um replicante. Também. Isso é muito legal de ver também. E como é um espelho legal do primeiro filme. Como eu falei, assim, de que eu acho realmente que os filmes do Villeneuve você tem que assistir muitas vezes, sempre com muita atenção, e sempre vai ter uma questão, na minha maneira de ver, né? Eu acho que sempre tem uma questão que você pode tirar de tudo que ele constrói. Então, você falou isso, né? Que, essa é a grande crítica, a humanidade acabou aí. Eu acho que essa cena tem uma grande crítica ao capitalismo e a tudo que... Tudo que aconteceu no planeta, né? Las Vegas e todo aquele luxo e toda aquela decadência. Eu acho que aquilo tudo se projeta muito ali naquela cena. Sim. Sabe que você falou da cena de sexo e também é uma das minhas favoritas. Eu falei a minha, né? Que é o Tears in the Snow, que agora eu vou chamar de Tears, a lágrima na neve, mas... Essa cena de sexo eu gostei e ela é, pra mim, a prova final de que o Deckard é humano. E aí agora a gente vai entrar um pouco nisso. Quando eu vi o Blade Runner, eu era criança, eu nunca me perguntei isso. E aí, debatendo com amigos que gostam de cinema, essas questões sempre, né, são levantadas. Mas pra mim nunca foi sobre isso. Eu vi o filme algumas dezenas de vezes depois, e aí essa questão acaba virando uma questão central. Você e outras pessoas vão buscando, né, aqueles elementos. Não, mas ele falou isso. Não, mas ele fez isso. Mas ele pegou isso aqui. Então, assim, eu sempre achei que ele era o replicante. Eu sempre tive a opinião muito próxima do Ridley Scott. E eu acho que esse Final Cut, ele é isso. Hoje me incomoda isso. Mas, não, desculpa. O que te incomoda? Te incomoda a certeza de que ele é... Me incomoda se ele for. Hoje me incomoda se ele for. E ele não... Essa pergunta nunca vai ser respondida, felizmente, espero que não seja mesmo. O Harrison Ford já falou várias vezes que ele acha muito mais interessante no primeiro filme a ideia de um humano se apaixonar por um replicante. Não um replicante se apaixonar por um replicante. Realmente é mais interessante. Se você vê o filme por esse aspecto, ele é muito melhor. Eu acho que o relacionamento do Joe com a Joy, ele é profundo e tocante, mas ele não te toca da mesma maneira que você vê um humano. Você se colocar eu sou aquilo ali. Pra mim, a prova de que o Deckard é humano, uma das provas, esse filme tem uma cena de sexo, assim como o original também tem uma cena de sexo. Assim como o filme de 82 também tem. E, novamente, você tem um humano e um replicante no meio. Não, nem no original, nem nesse, você tem dois seres iguais. O twist dessa vez é que é uma homenagem. Então, o tempero extra é que é uma homenagem. Eu acho que o Villeneuve, ele entendeu isso. Ele entendeu que a graça é exatamente a mistura das espécies. Agora, o fato da Rachel ter tido um filho do Deckard não é prova suficiente de que ele tem que ser humano pra poder gerar... Aí eu me fiz essa pergunta e também falei, não, ele pode ter evoluído assim como ela evoluiu. Mas aí tá o grande segredo do Wallace. Aí que eu acho que o Jared Leto entra na cena seguinte e fala a resposta que eu precisava. Ele fala assim, a última grande surpresa do Tyrell, que foi o cara que construiu a Rachel. E você lembra que como o Tyrell falava da Rachel? Ela é o último modelo, ela é tudo que eu dediquei e tal. Então, ela é especial. Ela é
a evolução do que seria o Nexus, se o Tyrell tivesse mais tempo pra trabalhar nos replicantes. Ela é. Se ele é um replicante, ele é um modelo muito antigo. Então, ele não pode evoluir ao ponto de gerar um filho. Então, ele tem que ser humano. Ele tem que ser humano. Cara, eu discordo de você no sentido de que eu acho que essa coisa do se apaixonar, eu acho que isso nos define muito. E essa coisa do sentimento. Então, eu acho que um replicante que se apaixona, independente de por um outro replicante ou não, no caso dele, né? Ele ter essa capacidade de se apaixonar, eu acho que isso, pra mim, seria uma grande virada do filme. Você falou que, não, um relacionamento entre espécies. Mas pra mim, eu acho que não. Eles, como uma espécie diferente, serem capazes de ter essa emoção, eu acho que isso seria uma coisa muito bacana. Mas, Paty, olha só. Não, só pegando isso que você falou. Você tá dizendo pro público o seguinte, são 2 replicantes e eles são capazes de se apaixonar. Tá bom. Só que isso tá no filme. Ela é replicante e ela se apaixonou por ele. Isso já tá no filme. O que eu acho mais interessante, é isso que o Harrison Ford fala, é o fato dele ser humano, ele caça aquilo ali, que pra ele é nada, e ele se apaixona pelo aquilo ali. Aí você tem 2 paralelos diferentes. Você tem o replicante se apaixonando pelo homem e o homem se apaixonando pela máquina. Você acha que o interessante é a mudança? É essa transformação? Aí você tem a graça. Aí que eu acho que é a essência não dita do filme, né? É a essência das 2 espécies. Elas convivem, mas elas trocam o amor. Eu entendo e faz sentido, mas eu acho que tem uma coisa que diferencia o Deckard, eu acho, que é o fato de ele não saber quem ele é. Dele questionar a existência dele. A gente falou do documentário do Mark Kermode mais cedo. Vendo coisas sobre esse filme, ele comentou em um dos vídeos dele de uma entrevista que ele fez com os 2. E aí tem uma hora que o Ridley Scott ele fala assim, mas isso fica óbvio no primeiro filme, de que ele é um replicante. E aí o Villeneuve olha pra ele assim, que hora, que momento? Eu não concordo com isso. E é muito bacana isso, que na verdade, assim, são visões diferentes mesmo, né? Nem eles lá fazendo o mesmo filme, eles conseguem concordar com isso. Eu vi uma entrevista do Villeneuve pro Google. Tem no YouTube, isso tem meia hora de entrevista, é muito rapidinha, e o cara pergunta pra ele, pra você, ele é ou não é um replicante? Só pra você, precisa dizer se você disse no filme ou não. Mas pra você. E aí ele, obviamente, ele falou o seguinte, cara, eu compartilho coisas do que o Harrison Ford fala e eu compartilho coisas que o Ridley Scott fala. Porque pra ele é melhor que essa pergunta viva. O Ridley Scott chega e responde. E é legal não ter a resposta. É legal a gente continuar discutindo. Isso é o que mantém o espírito dos 2 filmes vivos. Só que pra mim, a resposta tá lá. A resposta que eu queria, ela tá lá em diversas cenas. Só que pra outras pessoas pode não estar. Pra você, por exemplo, já não está, porque eu já entendi que você acha que ele é. Não, na verdade, pra mim é uma grande dúvida, assim. E na verdade, o que eu acho muito legal no Blade Runner é essa coisa, assim, de você questionar essas coisas. Porque são coisas que a gente traz pra vida mesmo, assim. A gente acaba questionando nossos comportamentos, a maneira como a gente se relaciona com certas coisas. Eu falei desse filme do Ox. Eu acho que tem uma questão nesse filme, desse Blade Runner 2049, que questiona o nosso lugar com relação ao o que acontece no resto do planeta e para além do planeta. E isso é muito bacana, você levantar questões. Talvez a minha grande relação, e foi a primeira relação que eu fiz quando criança com o Blade Runner, foi esse, um filme que tá sempre me levantando questões. Então, mesmo respondidas ou não, as questões elas estão ali pra gente pensar sobre elas e, como você já falou, criar teorias de estapafúrdias sobre jokes e afins. E isso, pra mim, é uma das grandes essências do filme. Então, a recomendação que eu faço pra quem viu e gostou, e provavelmente vai ver de novo, e veja de novo, e atenção aos detalhes, né? Porque você vai sempre poder encontrar alguma coisa que você não tinha visto antes e que vai, de repente, te gerar um outro raciocínio, e é isso. Muito bem. Vamos lá. Nota para Acabamos? Blade Runner. Acabamos. Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve. Paty, por favor, de 0 a 10. Gente, 10. Pode dar mais? Pode dar mais. É o segundo cast que eu faço sobre filmes específicos. Você dá 10. E eu dei 10 pros 2. Eu já sou mais chatinho. Eu achei, como eu falei, é um dos melhores filmes do ano, disparado. Vejo pouquíssimos erros nesse filme, pouquíssimas coisas me desagradam. Algumas coisas me desagradam, como eu falei, o caso do Jared Leto.
É um cara até que eu achei que fosse me agradar, porque eu gosto dele. Você defendeu ele, inclusive. Poderiam ter sido perdido mais tempo em algumas outras coisas e menos em outras. Eu acho que algumas cenas são importantes, mas elas não acrescentam muito à história. É difícil explicar sem entrar em detalhes, mas, enfim, eu queria que algumas coisas tivessem sido mais longas e outras coisas tivessem sido mais curtas. Entendi. Enfim, no geral, é um filme 9,5. É um 9,5. Mas 9,5 pra você, pouquíssima Marcelo. Pouquíssima coisa me desagradou. 9,5 pra você é uma excelente nota, amor. Vai ficar com 9,75, olha que maravilha. 9,75, tá bom. Durante o cast eu critiquei algumas coisas, mas mesmo assim eu fui lá da 10, porque essas coisas, no final das contas, foi isso que eu falei, não mudaram em nada a minha experiência, e depois eu até mudei de ideia com relação a algumas coisas que primeiro eu não tinha gostado, depois eu gostei. O Blade Runner original, ele sempre foi um filme de perguntas em aberto. Esse filme, idem. Eu não sou sempre de gostar de filmes assim, sabe? Não sou muito fã. Porque eu acho que às vezes eles parecem obras inacabadas mesmo, né? Era um filme difícil de assistir à noite, o Blade Runner original, pra mim. Porque era um ritmo lento, levava um tempo pra construir a trama dele, os personagens falavam, né, do ritmo. Como eu falei, é a vida é naquele ritmo ali. Ele apresenta os personagens com muita tranquilidade. É uma das coisas que hoje eu valorizo num filme. Recentemente fui ver o Duro de Matar, o primeiro, no cinema também. E, cara, eu fiquei impressionado, porque eu achava que era um filme de ação, muita ação. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Não, ele né? leva, cara, mais de meia hora até começar. Até uns ele 40 marcar. minutos até você começar a ter aquela coisa E eu achei isso maravilhoso. O filme original era visualmente deslumbrante, tinha uma história relativamente simples, como eu falei. Eu fiquei maravilhado que praticamente todos esses elementos estão nesse filme. Tudo que isso que eu falei, e estão atualizados. Ele não só te apresenta isso tudo de novo, ele te joga mais. Por isso esse filme extraordinário todo e que merecia esse cast que a gente fez. Paty, quero te agradecer demais por você ter vindo fazer esse cast comigo. Eu queria que você deixasse seus contatos para os nossos ouvintes. Se eles quiserem debater mais, né? Manter essa discussão pelas redes sociais, talvez. Enfim, deixe todos os seus contatos aí pra gente continuar isso de alguma outra forma. Gente, façamos isso, porque esse filme é pra isso. É filme pra gente debater ao infinito e além. Então, eu tô nas redes sociais, Patrícia Costa, no Facebook, no Instagram também. E tem umas críticas minhas no site da Rota Cult. Inclusive a crítica do Blade Runner, que eu escrevi também. Então, quem quiser saber um pouquinho mais do meu ponto de vista, dá um pulinho lá, dá uma lidinha e vem debater, vem discordar, porque a gente adora isso. Muito obrigada, Marcelo, obrigada. Gente, desculpa qualquer coisa, é uma responsabilidade grande falar desse filme, né? Tem muitas questões, muita coisa pra ser dita. Então, muito obrigada por me convidar e foi um prazer e estarei sempre aqui, sempre que você quiser. O prazer é todo nosso, como sempre. A gente tem que agradecer aos nossos ouvintes que ficam aturando a gente mais de uma hora. Muito obrigada, ouvintes. Muito bem, eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o Blade Runner 2049, no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratscast mais uma vez agradece sua companhia. Um abraço e câmbio final. Não, eu ia falar uma coisa. Em algum momento, o fio do meu raciocínio se perdeu, assim. Agora eu não sei o que eu ia falar. Puta merda. Ai, caceta. Ai, meu Deus, o que eu ia falar?